E aí pessoal, tudo bem? Bem, vamos aqui ao nosso último vídeo sobre Max Weber. Bom, alguns temas já foram recapitulados. A gente viu que Weber ele tem uma teoria sobre a racionalização do mundo. Mais do que capitalismo, mais do que religião, ele está olhando isso. Porque o mundo está cada vez mais racional em termos de meios fins, em termos de técnica, em termos de tempo, espaço e tal. E aí a gente viu um pouco, enfim, eu vou fazer uma revisão breve aqui como ele construiu a metodologia dele, né, a partir dos tipos ideais e tal, a ideia de que Weber ele difere de Marx e ele difere de Durkheim por ele não acreditar na ideia de sociedade como algo total a ser definido, nada disso. Weber parte dos sentidos e dos valores que orientam ações sociais dos indivíduos, né, ele parte dessa dimensão mais individual. E aí, no fim, ele fala também dos tipos ideais, a gente vê os tipos ideais de ação social, os tipos ideais da dominação, que a gente vai passar isso em um PDF em breve e tem os próprios slides. Pô, gente, o termo de hoje, dessa última parte aqui, a gente fala sobre a relação de Weber e a questão do direito, né? Para Weber, o direito moderno segue uma lógica de uma dominação racional, vocês viram aí nos slides, né? A ideia de que o direito moderno ele segue cada vez mais a ideia da regra fria e da regra impessoal. É outro ponto que Weber mostra que as sociedades modernas e industriais elas são diferentes das sociedades tradicionais, né? E todos os autores viram isso, interessante, de formas diferentes, para você ver a ideia do clássico, né? Os clássicos, de formas diferentes, viram alguns processos que mudaram muito nas sociedades industriais, digamos, daquela época deles. Weber olha em primeiro ponto a questão do Estado. O Estado enquanto uma organização técnica, uma organização, digamos, racional, que em última instância parte de um monopólio do uso das armas em dado território. O Estado moderno é isso, é o uso das armas em dado território, as forças armadas, a polícia, enfim, ou aquelas instituições que são, digamos, autorizadas ao uso da força física. E isso vem de lei, isso vem de uma impessoalidade, é tudo técnica, né? Para a turma aí que gosta das armas aí, que já foi fazer um treino em torno disso, sabe que tem que passar pelo Estado, né? Tem todo laudo, enfim, tem vários termos. E não são só as armas, ele vai dizer, há outras burocracias também, né? Da carteira de motorista, diploma, tudo passa por uma norma meios fins, por uma burocracia. Weber olhou muito o fenômeno das burocracias modernas. E para ver burocracia moderna tem que haver o direito moderno, o direito de meios fins. Uma ordem jurídica racional, que ele chama, né? Weber vê como o direito moderno, digamos, ele se afasta de toda dimensão que não seja de meios e fins, né? Por exemplo, o direito antigo ainda podia usar a ideia de uma divindade, a ideia de Deus, a ideia de alguns espíritos, né? O direito moderno não. Ele usa os códigos, as constituições, o texto, a letra fria da lei, como a gente viu. Essa é a ideia do direito racional, digamos moderno, né? E que segue uma dada burocracia que também ela é moderna. Lembre-se de ver os termos esses de meios fins. A ideia de que a vida social humana, ela fica cada vez mais organizada em termos de meios fins, em termos de uma racionalidade, digamos, de ordem moderna. Tanto que há uma predominância do tipo ideal da dominação racional e do tipo ideal também da ação racional por causa disso. Bom, Weber também bota a ideia de uma luta e uma espécie de... O mundo para Weber ele está em conflito. Não, e aí ele faz uma crítica a Marx, vai dizer, não, Marx olhou só a luta de classe, um pontinho disso. Há também a disputa pela burocracia, a disputa pelo poder, que ela não é a mesma coisa, digamos, da luta de classe econômica. O poder burocrático ele tem uma lógica que às vezes não bate com a lógica de classe. Para Marx e Engels, inclusive, que tudo estaria ligado a uma certa dimensão de classe. Weber olha para Marx e diz, ok, Marx, você está certo nisso, mas você olhou muito pouco. Tem a burocracia, tem a luta interna dos partidos políticos, a luta pelos meios de gestão, administração do próprio Estado, que não são necessariamente lutas econômicas, são lutas de poder. E bom, a ideia do jurista profissional moderno entra um pouco nisso. O direito para Weber
entra nessa lógica do Estado moderno, a questão da burocracia e do controle das armas em um dado território, o controle esse que é um monopólio, e também a ideia de uma autonomia das esferas. Exemplo disso, gente, tem a ideia de uma autonomia, uma grande palestra que Weber dá no seu final da sua vida sobre a ideia que a política opera em meios fins e a ciência opera de forma diferente. E outro ponto que ele diverge de Marx, vai dizer, não, a ciência ela pode, digamos, opera em uma racionalidade, uma lógica que é uma, a política em outra. E aí a disputa, Weber já estava ciente disso, que há uma disputa entre o burocrata e entre o político, entre aquele que faz o Estado, aquele, digamos, a ideia do servidor, a ideia do professor, e o conflito desse com os políticos. E é uma lógica, digamos, inevitável. Os políticos têm uma lógica da paixão, das decisões, que não são a mesma lógica da ciência e tal. E Weber já estava ciente disso. Ele faz duas palestras brilhantes sobre chamada A Política e a Ciência como Vocação. Esse texto está aqui aqui nos nossos arquivos. Bom, gente, eu encerro aqui a aula. Eu ia passar uns filmes, enfim, vocês podem ver. Um filme e livro chamado Processo, de um autor chamado Franz Kafka. O livro trata a história de um cara que é preso e ele é, digamos, julgado sem saber o processo. A ideia de uma burocracia cega, de uma burocracia que cerca o cara em torno disso, serve um pouco desse livro do Kafka para pensar um pouco Weber. Esse livro do Kafka é de mais ou menos da época de Weber, né? Então pensar um pouco como a burocracia, a ideia de meios fins, ela também nos aprisiona. Weber era ciente disso, né? A partir ele não era como Durkheim ou como Marx, que acreditava na ideia de modernidade, desde que sob controle político, seja pela revolução como Marx, seja pelo controle da chamada anomia como Durkheim. Weber não vai dizer a burocracia ela pode nos enjaular ele chama uma crosta de ferro. E aí ele coloca isso até quando ele coloca os valores racionais protestantes na lógica, digamos, econômica capitalista. Ele diz também isso. Diz, olha, a lógica econômica racional ela traz funcionalidade, mas ela pode também nos aprisionar. Outro filme que eu vou passar aí é um filme chamado A Festa de Babette, também interessante também, que é sobre um banquete feito por uma francesa em uma espécie de uma aldeia que era de protestantes na Dinamarca, né? E aí é interessante que mostra a ideia dos costumes protestantes que são meio que invadidos por essa mulher francesa que ela vai fazer um banquete lá, né? Que é uma lógica de mais alimentação e tal, uma lógica de uma certa abundância que não bate com aqueles costumes metódicos, aqueles costumes sóbrios daqueles grupos protestantes. E aí, gente, revisão geral, um livro também, Desencantamento do Mundo, né? Que a gente pode ver, para quem quiser se aprofundar, eu passo aí nas aulas. Depois, como já disse, eu passo os comentários em cada slide desse. Enfim, Weber, revisão geral, brevíssima, gente, porque é questão do vídeo. A ideia de ação social, a ideia de uma dominação. Vejam os tipos ideais da ação social e os tipos ideais das dominações. Vejam a ética protestante também, a dimensão, enfim, que foi do vídeo anterior, a dimensão dos comportamentos econômicos e a sua origem em alguns valores religiosos, a dimensão do Estado, das burocracias modernas, racionalidade e a dimensão do jurismo moderno também. Enfim, as dimensões um pouco da questão do poder, legitimidade, legalidade que envolvem a dimensão do direito moderno. Bom, eu encerro aqui Weber, eu envio também as aulas juntas. E aí essa semana também eu faço um vídeo também na aula sobre antropologia e também alimentarei de vídeos o nosso sistema do Teams, ok? Tudo bem? Tchau, tchau.